Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Chegamos aí com a graça de Deus na metade desse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje nós vamos ver no capítulo 8, do versículo 27 ao 33, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem diz os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mais outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou a lhe ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, como nós falamos, é metade do Evangelho, e aqui nessa passagem que nós lemos hoje, do 27 ao 30, vai mostrar e vai resumir a primeira parte deste Evangelho de Marcos, que vai mostrar a identidade de Jesus. Dos versos 31 ao 33, vai nos resumir a segunda metade desse Evangelho que ainda nós vamos ver, que vai mostrar sobre a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus e a sua obra messiânica como servo sofredor. Jesus está caminhando ali para Jerusalém, e ele para e faz a pergunta mais importante da vida deles e da nossa. Ele vai perguntar: quem sou eu para vocês? Então Jesus está perguntando para mim e para você nesse dia: quem sou eu para vocês? Nós vamos ver que os discípulos já tinham feito uma pergunta mais ou menos parecida com essa. Veja um vídeo aqui no nosso canal, de que Jesus ele acalma uma tempestade e eles vão perguntar: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Essa pergunta, meus queridos, é muito importante, mas muito importante mesmo, para esses discípulos e para nós. A vida deles e a nossa vida dependem dessa pergunta e a resposta que nós vamos dar. As pessoas ainda estavam confusas sobre quem era Jesus, a pessoa mais importante do mundo. Uns achavam que era João Batista que havia ressuscitado dos mortos, outros achavam que ele era o profeta Elias, outros achavam que ele era um dos outros profetas. Mesmo Jesus demonstrando o seu poder, a sua autoridade, nós temos visto nesse canal, não deixe de ver no YouTube, nós temos a playlist sobre todo esse Evangelho. Eles ainda, mesmo que Jesus demonstrasse em ações e em palavras, eles ainda não estavam entendendo quem Jesus era. Eles ainda não reconheciam Jesus como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ao longo da história, houveram vários debates a respeito disso. Tinha os gnósticos que João rebateu veementemente no seu Evangelho, na sua primeira carta, que eles falavam que Jesus não era humano. Outros, como os arianos, eles defendiam que Jesus não era eterno, que ele não era Deus. E ainda nós temos hoje religiões que pregam isso. Existem outros ainda que escarnecem de Jesus e vão falar que Jesus era um homem normal, que teve uma vida normal, que se casou com Maria Madalena e teve até filhos, como quer demonstrar em um filme secular, o Código da Vinci. Mas, meus queridos, nós vamos ver que não há espaço para este debate. Nós vamos ver aqui neste vídeo hoje. Se nós também não soubermos verdadeiramente quem Jesus é, estamos condenados. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus, bem como sua obra expiatória na cruz do Calvário em nosso lugar, não são debates laterais ou dispensáveis para um cristão. Não, eles são a essência do cristianismo. Se não discernirmos claramente quem Jesus é, nós não somos cristãos de verdade. O cristianismo é muito mais do que só doutrinas e práticas religiosas, como também você pode ver um vídeo aqui no nosso canal. Ele, o cristianismo, é uma pessoa, é Jesus Cristo, e fora de Jesus Cristo não há redenção, não há esperança. Sem Cristo estamos condenados eternamente. Ele é a fonte de onde procede todas as bênçãos.
Então, diante da pergunta de Jesus, e vocês, quem dizeis que eu sou? Vem Pedro e se levanta em nome dos apóstolos e diz: Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Então eles começam a reconhecer a identidade de Jesus. Pedro vai ver que este homem a que ele está seguindo é verdadeiramente o Filho de Deus. Na verdade, meus irmãos, o cristianismo não é popular mesmo, mas mesmo assim, mesmo diante da opinião contrária de todos, Pedro se levanta e confessa publicamente quem Jesus é. Só compreendemos quem Jesus é a partir da revelação de Deus através da iluminação do Espírito Santo de Deus. Sem isso, nós não podemos compreender quem Jesus verdadeiramente é. Por isso, se você ainda tem dúvidas sobre quem Jesus é, dá uma pausa nesse vídeo, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Pare e ore a Deus. Clame a Deus que desça e te encha com o Espírito Santo e você possa compreender quem Jesus é, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Vejam também outro vídeo nesse canal. Nós vimos sobre a mulher samaritana, como Jesus foi iluminando a mente dela para que ela pudesse compreender quem ele era. Aí Jesus faz uma declaração sobre o propósito da sua vinda, que ele diz que vem para sofrer por muitas coisas. Começou a falar-lhes abertamente acerca do seu sofrimento, da sua prisão, da sua morte e ressurreição. Jesus vai revelar que o propósito de vir ao mundo é dar a sua vida em resgate da sua igreja. Mas uma pergunta que muitos fazem é: será que não existia outra forma, não existia outro meio? Ele tinha mesmo que morrer, ele tinha que sofrer daquela forma e depois ressuscitar? Não, meus amados, não havia outra forma. A sua morte foi necessária porque tinha que ser cumprida toda a justiça. Tinha que ser feita expiação de pecado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não haveria redenção para o homem. Sem seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, não poderíamos jamais ser reconciliados com Deus. Sua morte nos trouxe vida. A morte de Cristo, principalmente sua ressurreição, ela é a mensagem central de todas as Escrituras. Sem a cruz, o cristianismo seria sim uma religião comum. Mas nunca se esqueçam que Cristo venceu a morte. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pedro, mesmo sendo o braço direito de Jesus, ele não ainda consegue enxergar quem Jesus era até aquele momento. Então ele tenta repreender Jesus. Pedro era um homem de muitos contrastes, altos e baixos. O mesmo Pedro que acabara há pouco de confessar que ele é o Cristo, o Filho de Deus, é o mesmo que vai tentar agora cometer um engano. Pedro vai nos mostrar que mesmo o maior de todos os santos, assim como nós, é uma pessoa falha, uma pessoa cheia de fraquezas e carece da graça de Deus. Pedro, ali, enganado por Satanás, que estava tentando desviar Jesus do seu propósito, foi tomado por um pensamento humanista. Ele toma uma atitude egocêntrica, antropocêntrica, para tentar desviar Jesus do seu caminho. E Jesus vai responder: afasta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Pedro não estava compreendendo que se Jesus salvasse a si mesmo, nós estaríamos condenados, e ele também. A morte de Cristo é loucura para o mundo, mas sem a cruz, sem o Calvário, não há o céu para nós. Então Jesus repreende Pedro e manda Satanás embora. Então vai ficar a reflexão. Na revista Christianity Today, nós podemos observar que ainda o cristianismo é a maior religião do mundo. Mas qual é a resposta que a maioria desses cristãos dão a essa pergunta? Quem Jesus é? Quem Jesus é? Muitos acham que não existe uma verdade absoluta, mas que cada um pode ter dentro de si e trazer a sua própria verdade de acordo com as crenças sinceras do seu coração. Mas isso é um engodo, isso é um erro, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Meus amados, o mundo é ignorante a respeito de Jesus, porque Jesus é a luz, e a luz revela os seus pecados. Pessoas com mentalidades humanas, terrenas, não são capazes de reconhecer a Jesus como Senhor da vida deles. A não ser que, assim como Pedro,
uma iluminação de Deus, um novo nascimento do Espírito, uma regeneração, uma nova transformação de vida. Faça isso na vida deles. Então Jesus vai corrigir essa mentira e vai dizer que existe sim uma verdade absoluta, e Ele, Jesus Cristo, é essa verdade. Então não fiquem chocados comigo, mas se a crença dos seus amigos, dos seus pais, dos seus filhos, irmãos ou dos seus professores for contra essa verdade absoluta, nada do que eles disserem vai importar, nada tem valor. O que importa mesmo é como você responde a essa pergunta: quem é Jesus para você? Jesus está perguntando isso para nós nesse dia. A Bíblia diz que só há uma verdade: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao contrário daqueles que dizem que há muitos caminhos para Deus, também é uma mentira, porque Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente a luz do Evangelho, esse Evangelho que nós estamos estudando neste canal, e a presença do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, é que pode romper toda essa escuridão. Que Deus nos dê discernimento para não sermos iludidos por Satanás, pelos inimigos. Que a nossa oração diária seja para que Deus nos proteja sempre dos enganos deste mundo. E que nosso papel como corpo de Cristo seja de portadores da luz, que atraem os perdidos para Cristo, para receberem a vida eterna, o reino dos céus, juntos com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, meus amados, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te proteja, que você e eu possamos sempre responder que Jesus Cristo é nosso Senhor e o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Amém?